fiz uma matéria na revista Época, que é muito interessante essa história da família Alberg, porque quando a Suzane começou... A Suzane, quando você está no regime fechado, Tá. que você migra para o regime semiaberto, primeira coisa, questão sine qua non para você pôr o pé para fora da cadeia. Aonde você vai ficar durante a sua saidinha? Você precisa ter um... Você precisa ter um local. Você vai para onde? Tu tem que ter um endereço. Por que é importante ter um endereço? Porque no processo de ressocialização, ele sugere que tu volte para tua família, porque a ressocialização é me voltar a conviver no ambiente familiar. Mas se tu matou o pai e a mãe... Você não tem mais ninguém. Cara, é uma poda na árvore genealógica, sim, no caule da árvore. Total. Porque tu mata teu pai e tua mãe, tuas tias não vão querer te ver pintado de ouro porque tu matou o irmão delas. Teus sobrinhos não vão querer te ver porque tu matou o tio deles. Teus avós não vão querer te ver porque tu matou o filho. Assim vai, meu amigo. Então, a poda no caule da árvore. Só que aí a Suzane foi chamada pelo promotor, pela juíza. Olha, seu advogado está pedindo o regime semiaberto. Para onde você vai? Ela não tinha para onde ir. Só que aí o Rogério Alberg, essa família Alberg, eles têm uma criminosa, eles têm uma pedófila que se chama Luciana Alberg, que ela é irmã do Rogério, ela cumpria a pena junto com a Suzane. Essa mulher, quando eu falo que o que a Suzane fez é fichinha, comparando com outros personagens do livro, que essa história está completa da Luciana Alberg no livro. A Luciana Alberg, ela era uma boxeadora, casada com o dono da academia de boxe, e ainda tinha como amante um outro aluno de boxe, ou seja, era um trio de boxeadores que faziam um trisal. Só que aí, o que ela fez? Ela tinha um filho, junto com esse marido, boxeador, de mais ou menos 7 anos, e ela tinha 2 meia-irmãs, que eram filhas do pai dela, mas não era da mãe, que era da mesma idade do filho dela, então era natural o pai dela deixar as 2 meninas na casa para brincar com o garotinho. As idades batiam. E teve um dia, ele sempre buscava no final do dia, só que aí teve um dia X que ele ia buscar as crianças e caiu uma chuva. O pai, olha, está um temporal, ela não deixa as meninas dormindo aqui, que amanhã eu levo. O que ela fez? Tem que ter muito estômago para ouvir isso. O que ela fez? Ela chamou o namorado, o amante, que era um trisal, e junto com o marido, eles doparam a criança. Eles pegaram a chupeta das 2 meia-irmãs. O filho dela, ela poupou. Ela pegava a chupeta, colocava na tequila, e as meninas dormindo, colocava a chupetinha para as crianças. Ficou fazendo isso até as crianças ficarem... em coma alcoólico. Depois, 6 anos, as crianças. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles pegou e os 2 estupraram a criança. A função dela era organizar o estupro. Por exemplo, Nossa, inacreditável isso. O amante, se eu quiser até paro de contar, porque é chocante. Não. O amante dela era um negão de quase 1,90 m de altura, boxeador. Quando chegou a vez dele, que aí o marido dela já tinha penetrado nas crianças, quando chegou a vez dele, ele falou assim, Luciana, eu não vou fazer. Eu não vou fazer, é inviável. Aí, não, calma que dá certo. Aí ela ia lá e ajeitava as criancinhas numa posição. Olha, assim você consegue. E ela pegou o celular e filmava tudo. Isso que ela fez foi tão monstruoso, mas tão monstruoso, ela filmou. Aí ela jogou num grupo de pedófilos. Como que eles trocavam muito. Troca foto de criança, jogou num grupo de pedófilos. Até... Os outros pedófilos, quando viram aquilo, ficaram chocados. Desse grupo, um pedófilo mandou para a polícia. Foi assim que ela foi pega. Ela foi denunciada pelos pares. E o livro ele traz essa história completa. Tem um advogado, aí que eles foram presos, foram condenados e tal. Tem uma coisa curiosa que aí eles contrataram um advogado X. Lá no interior, não é em Angatuba, é em...
Eu esqueci o nome da cidade agora. Angatuba, ali por perto. Aí eles contratam um advogado nessa cidadezinha. Aí o advogado pega a causa. Não, claro, não sei o quê e tal. Aí quando ele ouve o caso, que ele vê o vídeo, que ele vê tudo, ele fala assim, cara, Deixa quieto. você é indefensável. É indefensável. Eu não tenho a menor condição. Aí passa para um outro advogado. Aí eu até ouvi um áudio que o advogado fala. O jeito que o advogado fala, ele grava um áudio para a família, ou não lembro para quem agora, recusando a causa. Ele fala assim, olha, é impossível. O que eu posso fazer, eu não vou te defender. O que eu posso fazer é confessa tudo com riqueza de detalhe e eu te ajudo a tu ter uma pena justa. Mas primeiro que não tem como você negar porque tá tua cara lá no vídeo. Tu tá filmando, são tuas irmãs, meia-irmãs. Eu sei que foi assim, deixou uma cidade inteira chocada. Essa menina era a melhor amiga da Suzane, essa Luciana. Melhor amiga da Suzane em Tremembé. A Luciana, ela recebia visita do Rogério Albergue, do irmão. Aí o Rogério Albergue viu a Suzane e disse, nossa, eu acho a Suzane uma gata. Aí a Luciana foi lá e ajeitou um esquema. Chegou e disse, olha, o meu irmão te achou muito bonita. E a Suzane já conhecia, porque o pátio no domingo, ali, quando recebe muita visita, vira uma muvuquinha ali, né? Assim. Tem interação entre os teus amigos, os teus parentes que vão te visitar, interagem comigo, que sou teu colega de cela. Sim. Então a Suzane já conhecia o Rogério de vista. Quando a Luciana disse para ela que o Rogério estava interessado nela, ela olhou, falou, não, tipo, a Suzane é uma mulher muito bonita, e o Rogério não é atraente aos olhos da Suzane naquele momento, pelo menos. Ela disse, olha, deixa quieto e tal. Quando a Suzane foi lá, que disseram, para onde você vai, corta e volta para o semiaberto. Para onde você vai no regime semiaberto? Eu não tenho endereço para lhe dar. Então, você não vai sair no semiaberto. Ela disse, não, mas dá andamento ao pedido, que é quando eu vier aqui novamente, eu vou ter o endereço. Aí ela volta na Luciana, pega uma foto, bota uma declaração de amor pro Rogério Albergue, olha, eu também te achei muito bonito. E manda pro Rogério. Então, ela começa a namorar o Rogério simplesmente pelo fato de ter um endereço fixo. Para poder ter um endereço para ir no semiaberto. Cara... Como é a pergunta? Qual é a minha relação com... A pergunta foi do Renan Rodrigues. Se você já teve contato com o Rogério Albergue e a sua família. Já. Que aí o que aconteceu? Olha só, antes de eu saber essa história horrenda que eu te contei, eu ia muito no escritório do Alvino de Sá, desse psicanalista. Ele me ajudava muito, assim. A ajuda dele... Eu acho que metade desse livro ali eu escrevi. Eu não escreveria se não fosse ele. Legal. Porque ele me fazia olhar, sabe? Ter um olhar mais amplo. Não ter aquele olhar sobre o crime em si. Porque é chocante uma filha mandar matar o pai à paulada. Abrir a porta de casa para os assassinos dos pais entrarem. É chocante, mas ele dizia, tenta não te chocar. Porque se tu ficar toda hora repetindo que isso é chocante, tu vai ficar cego por outras coisas. Tu tem que ter uma visão além disso. É igual um médico quando vai fazer uma cirurgia, é chocante tu olhar dentro da pessoa, mas se ele ficar se chocando toda hora que ele abrir uma pessoa, ele não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir fazer o que ele tem que fazer lá. Então eu comecei muito a desenvolver esse tipo de distanciamento graças a esse profissional. E era engraçado que aí eu ia visitar os lugares, aí eu corria para o escritório dele, que ele gostava de ouvir essas histórias. Aí ele, mas a Suzane vai para onde, Ulisses? Quando agora no semiaberto? Eu falei, ela está namorando. Namorando quem? Namorando um rapaz chamado Rogério. Mas ele vai receber na casa dela? Vai, mas vai receber como? Quem recebe uma criminosa? Ele é criminoso? Não, não é. Ele mora num rancho em Angatuba, ele é marceneiro. Aí ele falou assim, Ulisses, faz o seguinte, vai investigar quem é este homem
que recebe uma criminosa em casa e que tipo de conexão ele tem com a Suzane. Responde para você, para o teu trabalho, essas perguntas. É assim que eu descobri a família Alberg. Aí o que aconteceu? Quando eu estava no livro sobre Suzane, e até no livro sobre Elise, como eu sou jornalista e sempre estive vinculado a um jornal, na época do livro da Suzane, eu estava na Veja, depois eu fui para a revista Época. Então, todas as vezes que eu me deparo com algumas informações importantes, informações quentes, eu boto no livro, mas aí eu já solto numa reportagem. Aí eu fiz essa reportagem para a revista Época antes do livro. Quem é a família Alberg? Aí eu contava essa história sobre esse estupro, sobre a Luciana Alberg. Que essa história eu só descobri graças a essa pergunta. Que inclusive depois ele me falou isso, Ulisses, por que a Suzane é acolhida? Porque eles têm um semelhante no seio familiar. É muito mais fácil tu acolher um criminoso quando tu já tem um criminoso que inclusive cometeu um ato muito mais horrendo do que a Suzane. Porque, cara, eu vou te falar uma coisa. Tu violentar 2 crianças de 6 anos, independentemente até se é tua irmã, minha irmã, é de uma monstruosidade que eu acho que não tem nem régua para medir. É uma coisa assim que eu sempre fui contra a pena de morte. Sempre. Mas às vezes eu me deparo com os dilemas assim que eu digo, mas será? Você fala, porque tu vai fazer o quê, cara? Tu sabe que é a foto dessa... A Suzane é tão amiga dessa mulher ainda, dessa Luciana, que a gente publicou recentemente no Instagram Mulheres Assassinas a foto das duas, que eu até publiquei essa foto porque ficavam perguntando, Suzane, tem ou não tem telefone celular? Aí estão as duas lá coladinhas, assim, com o rostinho colado, cada uma segurando um telefone celular, numa dessas saidinhas. Quem quiser ver a cara desse demônio é só ir lá no Mulheres Assassinas. @Mulheres Assassinas no Instagram.